Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja conosco, né? Nós estamos aqui em nome da Fraternidade Espírita Jesus Amigo, lá da cidade de Esmeraldas. Meu nome é Kênia, tá? Hoje nós iremos fazer o estudo da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25, Buscais e Achareis. E o tema é: não vos afadigueis pela posse do ouro, que é os itens 9 a 11 que fecha esse capítulo. Antes de iniciarmos, eu vou dar os recados que a casa nos pede, né? O primeiro recado são das lives, né? A casa ela tem lives de segunda a segunda, às 9 horas da manhã, que é uma lição do livro Fonte Viva, que dá continuidade a esse livro, todas as lições do livro. Às 20 horas, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que vai acontecer agora. Às quintas-feiras, a casa proporciona a qualquer pessoa que queira participar o estudo do ESG, que acontece às quinta-feira, tá? Quem quiser participar, entra em contato pela casa, enviando mensagem inbox, que uma pessoa vai retornar avisando se tem ou não vaga. A mesma coisa é o atendimento fraterno. A casa, ela proporciona atendimento fraterno também inbox. Qualquer coisa envia mensagem, que tem uma equipe que irá te responder dúvidas, bater um papo legal. Tranquilo? Então vamos fazer a prece inicial antes de começarmos o estudo. Pai de amor e luz e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos em família para relembrar o Seu Evangelho. Que nessa noite tudo que esteja planejado com a espiritualidade se cumpra, para que possamos nos elevar espiritualmente rumo ao caminho da nossa progressão espiritual. Que assim seja. Então vamos lá iniciar o nosso estudo. O evangelho que eu uso é esse evangelho aqui, tá? Eu uso esse evangelho. Então hoje o tema é: não vos afadigueis pela posse do ouro, capítulo 25, buscai e achareis, itens 9 a 11. E Kardec, ele começa com dois versículos, com o item 9 e 11, falando sobre o capítulo 10 de Mateus, versículo a 15. E eu vou ler para a gente poder se situar. Não vos afadigueis por possuir ouro ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis sacos para viagem, nem pois fatos, nem calçados, nem cajados, porquanto aquele que trabalha merece sustentado. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar e ficai na sua casa até que partais de novo. Entrando em casa, saudai-a assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacude, ao sairdes dessa casa ou cidade, a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, item 9 a 15. O que Kardec ele nos fala sobre
esse versículo. Lembrando que o capítulo é buscais e achareis. Ele nos auxilia nos dizendo que naquela época de Jesus era comum, né, os viajores, as pessoas que viajavam, serem hospedadas nas casas das cidades, né, por onde eles passavam. Às vezes você nem era amigo, nem era conhecido daquela pessoa, mas tinha esse costume, né, de receber o viajante em casa. Hoje em dia isso não acontece. Na medida que o tempo foi passando, isso foi o quê, né? Caindo por terra. E naquela época também, Kardec nos informa que os viajores eram poucas pessoas. Hoje são muitas. Então você tinha, né? Você tinha aquela certeza que você passaria e alguém te hospedaria. Né, o Cristo, várias vezes, ele ficou hospedado nas casas das pessoas enquanto ele cumpriu, né, o seu ministério. E Jesus, ele ensinava os discípulos, com isso, a confiar na providência, né, naquilo que já estava preparado por Deus, eles saírem sem nada, confiantes de que nada irá faltar a eles, né? Lembrando que o necessário e o supérfluo, tudo que nós precisamos, nada irá nos faltar, né? Kardec também nos fala que essa atitude, né, esse versículo, esse destrinchamento que ele nos traz do Evangelho de Mateus, ele nos fala que isto é um ato de distinguir os egoístas dos caridosos. Por quê? A pessoa egoísta, ela não vai receber qualquer outra em sua casa. Ela não vai ajudar qualquer uma outra pessoa. Tanto é que mais abaixo, Kardec fala que a expressão procurai saber quem é digno de vos hospedar, ele fala que aquela pessoa que hospeda a outra é quem é humano bastante para ajudar sem receber nada em troca, né? É o quê? A caridade. Fazer a caridade sem receber absolutamente nada em troca. A caridade é sem ostentação, a caridade é puramente do coração. Apesar de ser normal naquela época receber as pessoas na sua casa que estavam viajando, passando pelas cidades, pelas aldeias, acontecia ainda de ser negado àquele viajor a sua hospedagem, né? E o Cristo, lá no versículo de Mateus, nos traz: só a casa, né? A casa tem que ser digna para aquilo. Se você não fosse bem recebido, né? O Cristo, ele fala, né? Saia e não force nada, porque os discípulos, eles saíam nas suas viagens divulgando a boa nova. Então, Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que a conversão, ela não deve ser forçada, e pura verdade. Que ninguém deve forçar absolutamente ninguém, né, a seguir qualquer religião, a seguir qualquer linha de pensamento. Né? No último capítulo, no último parágrafo desses itens, eu vou ler, Kardec, ele é claro. O mesmo diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Lembrai-vos das palavras do Cristo.
Outrora o céu era tomado com violência. Hoje o é pela brandura. Então, naquela época, o Cristo já nos pedia que nós não devemos impor absolutamente nada para ninguém. O Espiritismo hoje, ele também é claro com relação a isso a nós. Kardec fala sobre violentar a consciência, né? Nós não devemos de forma alguma. A doutrina espírita é uma doutrina de amor, de luz, de caridade, né? Mas ela também é clara. A cada um segundo as suas obras. Nós temos de ter consciência daquilo que nós estamos exemplificando. Às vezes, nós não conseguimos dar exemplos, mas nós falamos. E nós estamos o tempo todo, nós somos o tempo todo, né? Positivo ou negativo. E o cristão, ele tem de ter esse cuidado de ser um exemplo positivo. Dar aquilo que ele tem na sua capacidade, na medida dos seus esforços, mas sempre o quê? Se baseando no Evangelho, né? Na vivência do Evangelho. Mateus, quando ele nos traz esse versículo, e Kardec o escolhe para estudarmos, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, não vos afadiguei, né, o próprio título da lição, afadigar, é o quê? Cansar, amolar, pensar demais naquilo, né, na posse do ouro. Por que a palavra ouro? Vivemos no mundo material. E a palavra ouro é sinônimo de quê? De riqueza. E qual riqueza nós estamos buscando? A material ou a espiritual? Quando Kardec destrincha esse versículo, ele nos fala que o Cristo, né, ele pede aos discípulos com as suas palavras para poder acreditar na providência. O que é a providência? Buscando o que é a providência, no livro Depois da Morte, na lição 40, que se chama Livre-Arbítrio e Providência, Leon Denis, ele nos dá um conceito de providência. A providência é o espírito superior, é o anjo velando sobre o infortúnio, é o consolador invisível, cujas inspirações reaquecem o coração gelado pelo desespero, cujos fluidos vivificantes sustentam o viajor prostrado pela fadiga. É o farol aceso no meio da noite, para a salvação dos que erram sobre o mar tempestuoso da vida. A providência é ainda, principalmente, o amor divino derramando-se a fluxo sobre suas criaturas. Confiar na providência é saber que nós estamos o quê? Amparados. O Cristo fala, não se preocupe com o que você leva na sua viagem, né? A providência divina, a providência, ela vai te dar tudo aquilo que você necessita. E ele exemplifica o quê? A casa que irá te acolher. Hoje, eu aqui, como expositora, levando a vocês o estudo do Evangelho, vocês estão nos seus lares. O viajor da época do Cristo, né, ele entrava no lar daquela pessoa, ele abençoava aquela casa. Nós iniciamos a nossa exposição, nosso estudo, nós fazemos a nossa prece, né, relembrando o que? O Evangelho do Cristo, abençoando a cada pessoa que irá ouvir,
a cada lar que está agora conectado a nós e a cada lar que irá ouvir depois. Independente da hora, né? Isso é o quê? É a abertura do seu lar nos recebendo. Hoje nós somos o quê? Viajores na multimídia. Hoje eu recebi um vídeo que o Geraldinho, ele conta uma situação que ele teve com o Chico na década de 80, que o Chico fala a ele que os espíritos estão dizendo a ele que o espiritismo iria ser divulgado através da multimídia. E ele pergunta a Geraldinho o que é a multimídia. E naquela época, o próprio Geraldinho fala no vídeo que não tinha nem celular. Aí ele falava, deve ser muitas mídias, né? Deve ser alguma coisa assim que muitas coisas ao mesmo tempo. É o que está acontecendo hoje. Lá na década de 80, o Chico recebe, através dos espíritos, o que está acontecendo hoje. O espiritismo, a doutrina espírita, o evangelho do Cristo sendo divulgado através das multimídias, né? Através dessa tecnologia super avançada que nós temos hoje. E essa providência que o Cristo falava aos seus discípulos quando eles saíam para poder pregar a boa nova, de não levarem nada, não se preocuparem com nada, né? Irem somente de coração aberto, levar aquilo que eles ensinaram com o Cristo, ensinando a eles a confiarem na providência, é o que eles iriam precisar, o que eles iriam, durante a caminhada, não iria faltar absolutamente nada para ele, para os discípulos, para eles. Essa providência, esse espírito superior, que hoje também nos aciona, que hoje está do nosso lado, nos ajuda o quê? A passarmos pelas dificuldades. Não como viajores terrestres, como os discípulos, né? Mas viajores nessa encarnação que nos ajuda a progredirmos espiritualmente, a evoluirmos espiritualmente. Mateus, lá no final do seu capítulo, ele fala que deixa eu ler aqui só um minuto. Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente. O quê? A cidade que não recebesse os seus discípulos bem, né? Elas seriam mais maltratadas do que Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu com essas duas cidades? Lá no Antigo Testamento, na Gênesis capítulo 18 a 19, né, Abraão, quando o Senhor fala que Sodoma e Gomorra, devido aos seus débitos, né, as atitudes daquelas pessoas, elas iriam ser destruídas. E Abraão fica preocupado com os justos que viviam naquela cidade. E ele começa aquele diálogo com o Senhor. Mas se tiver 50 justos, a cidade deixará de ser destruída? O Senhor fala sim. Se eu encontrar 50 justos, elas não serão destruídas. E aí Abraão continua preocupado. De 50, ele vai abaixando, mas se tiver 20 justos naquela cidade, não, eu não a destruirei. E ali termina naquele número 20 justos, porque o Senhor se afasta e Abraão vai cuidar, né, dos seus afazeres. E quando os anjos chegam na cidade, eles iriam passar a noite na praça, somente uma pessoa da cidade os recebe.
que é quem? Era Ló. Era o único justo da cidade. E ele insiste em hospedar aqueles anjos, que ele nem sabia que era um anjo. Ele vê aqueles viajores e o chamam, aqueles viajores, para serem hospedados em sua casa. E as pessoas da cidade sabiam que Ló os tinha recebido e vão até a sua casa. E Ló, ele se compadece daqueles viajores, ele oferece as suas 2 filhas para que eles não façam os viajores. Mas eles eram tão injustos, estavam ali tão dispostos a matarem aqueles viajores, que eles não aceitaram e quiseram invadir a casa. E os anjos pegam Ló, o traz para dentro e cega as pessoas que estavam lá fora. E quando isso acontece, eles avisam a Ló, né, que a cidade seria destruída, que ele podia levar os seus familiares para saírem daquela cidade e se salvarem. Os seus familiares, eles não acreditam em Ló e resolvem ficar. Mas Ló, a esposa e as 2 filhas saem da cidade. E eles foram avisados que era para poder saírem e não olharem para trás. E quando as cidades começaram a ser destruídas, a esposa olha para trás. E ela vira uma estátua de sal. E se encontra lá na Gênesis capítulo 18 e 19. Mateus aqui, ele compara, né, as cidades, os lares, as aldeias que não receberem a palavra do Senhor, a boa nova, com Sodoma e Gomorra, né, que foram 2 cidades totalmente destruídas devido à sua falta de crença no Senhor, devido às atitudes daquelas pessoas que se encontravam naquele ambiente totalmente avesso da divindade, né? E somente o que? Existia uma pessoa justa naquela cidade. E o que aconteceu? A providência, ela agiu com aquela pessoa. Então nós estamos sempre amparados. Deus nunca nos desampara. O por isso de não afadigueis, não se incomode com o seu externo. O capítulo é: buscais e achareis. O que nós estamos buscando? O que nós, além de buscar, nós estamos com a meta, o objetivo de achar. Nós temos de ter isso definido dentro de nós. Para continuarmos aqui, e durante as minhas pesquisas de estudo, eu me lembrei da parábola do jovem rico. Versículo 17 a 22. E parábola, para não perdermos a essência e nem esquecermos das palavras integralmente do Cristo, elas devem de ser lidas. Aí eu vou ler para nós. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou.
falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Aqui, o jovem rico, ele conhecia e praticava os mandamentos. Ele já tinha dentro dele uma noção enorme de Deus, da lei divina. Mas ele não conseguia o quê? Definir aquilo que ele estava buscando. Ele sabia o que queria, mas ele não tinha o seu caminhar. E quando Cristo toca no seu material, no seu lado material, ele totalmente se afasta. Porque ali o Cristo mexeu com o quê? Com o seu momento, que é o que acontece conosco. Nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de prazer, a maioria das vezes nós não agradecemos. Nós esquecemos do Cristo, nós esquecemos de Deus. E somente o buscamos nos nossos momentos de dor. Né? Somente buscamos a divindade, a lei divina que está dentro de nós, somente é ativada nos nossos momentos de dores. Ali, o jovem rico, apesar de praticar toda a lei divina, porque o próprio Cristo citou para ele aqui os 10 mandamentos de Moisés, e ele disse que fazia aquilo desde criança. Mas quando é tocado no seu material, quando é tocado no seu ouro, ele se vira. Ele não aceita. E aí o que acontece? Nós temos, assim como o jovem rico, aprender. Nós temos um aprendizado hoje de aprender e praticar aquilo que nós estamos aprendendo. E o jovem rico não. Ele deixou para a próxima reencarnação. E em 1649, como Fernando Milanês de Ovídio, ele vem para o Brasil, se apaixona pelo povo brasileiro e ele vende tudo o que ele tem para ficar aqui no Brasil e ajudar os índios. Lá com Cristo, ele não desfaz do seu material, da sua riqueza, porque ele não tinha entendido por inteiro o buscar e achar. Somente depois, em 1649, ele entende aquelas palavras do Cristo e a essência faz parte do seu dia a dia, né? Diante do Cristo, a oportunidade que ele teve, ele não conseguiu se posicionar, mas na outra oportunidade, na outra reencarnação, ele não pensou duas vezes em realmente praticar aquele aprendizado que o próprio Cristo deu a ele. Hoje, né, ano 2020, nós temos o quê? A doutrina espírita nos ajudando a entender o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Mesmo com todas essas as facilidades que nós temos, nós ainda colocamos empecilhos no estudo do Evangelho e principalmente na vivência do Evangelho. Somos falíveis, iremos errar sim, é natural errarmos, é natural nos chatearmos, é natural absolutamente tudo nesse mundo de provas e expiações. Mas nós temos que ter a consciência de que o cristão ele tem de procurar melhorar e cada dia mais melhorar. Errou, nós temos a oportunidade de corrigir os nossos erros, né?
a caridade, né, ela cobre tudo aquilo que nós fizemos de errado, mas a caridade pura, a caridade verdadeira, né? Como diz Pedro, o amor cobre multidões de pecados. Então nós temos de o quê? Ter consciência daquilo que nós estamos buscando. Porque se nós estamos buscando, nós iremos achar. Né? O que nós estamos plantando, nós iremos colher. Lucas, no capítulo 10, versículo 38 a 42, ele nos narra o encontro de Jesus, Marta e Maria, as duas irmãs. Né? O Cristo, passando na aldeia onde as duas moram, ele resolve ir até a casa das irmãs Marta e Maria. E Marta, ela se preocupou com o quê? Com o material, com a casa física, com ali a sua moradia física. Maria, ela aproveitou a oportunidade da presença do Cristo para ouvir aquilo que ele tinha trago naquele momento para aquelas duas irmãs. Né? Marta, ela ainda foi e reclamou: Senhor, não se dá que a minha irmã me deixe servir só? E Jesus respondeu: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. O Cristo, usando a palavra afadigada, nós estamos sempre preocupados mais com o nosso exterior do que com o nosso interior. E quando nós escolhermos, como Maria escolheu, a melhor parte, essa parte ela não nos será tirada. E na medida que nós vamos escolhendo essa melhor parte, nós vamos escolhendo a vivência do Evangelho, isso vai se tornar natural no nosso dia a dia. A prática do Evangelho, ela vai ser tão comum em nós que perceber que as nossas atitudes, que as nossas palavras estão totalmente baseadas no Evangelho do Cristo. Escolher a melhor parte, como Maria escolheu, é aqui e agora, nesse momento, estudarmos o Evangelho, mas também vivenciá-lo, sem nos afadigar, sem nos preocupar com o ouro, com a nossa parte exterior. Kardec, ele coloca: não vos afadiguei com a posse do ouro. Eu trouxe aqui a parábola do jovem rico, onde fala da riqueza. Trouxe a passagem de Lucas, onde fala das duas irmãs, que uma escolheu a parte exterior de cuidar da casa, a outra escolheu a parte de ficar com o Cristo. A doutrina espírita, ela não condena absolutamente nada. Nós temos o quê? O nosso livre-arbítrio para sabermos, para podermos escolher aquilo que é melhor para nós, né? A doutrina, ela não condena, ela não julga. Ela nos convida a conhecer nós mesmos, conhecer a si mesmos. Saber o que realmente nós estamos buscando, para que, quando colhermos aquilo que plantarmos, nós estamos conscientes de que realmente aquilo é o correto, né? Kardec,
né? Não vos afadigueis pela posse do ouro. Eu trazendo aqui a parábola do jovem rico, a doutrina ela não condena o material, ela não condena a posse da riqueza. Lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 803, Kardec e os Espíritos nos fala da lei de igualdade. E a riqueza, ela não é condenada. Tudo nos é dado de acordo com a nossa capacidade de entendimento e da nossa capacidade de gerenciar aquilo que nós temos. Quando nós somos convidados à divulgação do Evangelho, à divulgação da doutrina espírita, escolhemos a melhor parte como Maria, nós já somos capazes de que, além de falar do Evangelho, amanhã ou depois de totalmente praticarmos o Evangelho do Cristo. Não nos preocupar com a parte material não quer dizer que nós devemos de esquecer do nosso exterior. Temos de nos preocupar, sim. Mas a melhor parte é nos alimentarmos espiritualmente. É estarmos sempre preparados, sempre prontos para o convite do Cristo, na divulgação da Boa Nova. Seja num trabalho voluntário na casa espírita, seja praticando o Evangelho do Cristo com o vizinho, praticando o Evangelho do Cristo no e principalmente dentro do seu lar, que é a nossa escola, que é onde nós escolhemos, né, a nossa convivência. O lar é a nossa primeira escola. Então, é dentro do lar que nós iremos aprender e crescer. Independente da nossa situação dentro do nosso lar hoje, tudo está de acordo com aquilo que nós aceitamos e com aquilo que nós escolhemos. Tudo está dentro da divindade. A providência divina, ela sempre nos ajudará, vai agir de acordo com aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso espiritual. Para finalizarmos, eu trouxe a lição do livro Pão Nosso, que é a lição 109, intitulada Imperativos. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 9. Pede, buscai e batei. Esses três imperativos da recomendação de Jesus não foram enunciados sem um sentido especial. No emaranhado de lutas e experiência terrestre, é imprescindível que o homem aprenda a pedir caminhos de libertação da antiga cadeia de convenções sufocantes, preconceitos estéreis, dedicações vazias e hábitos cristalizados. É necessário desejar com força e decisão a saída do escuro cipoal em que a maioria das criaturas perdeu a visão dos interesses eternos. Logo após, é imprescindível buscar. A procura constitui-se de esforço seletivo. O campo jaz repleto de solicitações inferiores, algumas delas recamadas de sugestões brilhantes. É indispensável localizar a ação digna e santificadora. Muitos perseguem miragens perigosas, à maneira das mariposas que se apaixonam pela claridade de um incêndio.
chegam de longe, acercam-se das chamas e consomem a bênção do corpo. É imperativo aprender a buscar o bem legítimo. Estabelecido o roteiro edificante, é chegado o momento de bater à porta da edificação. Sem o martelo do esforço metódico e sem o buril da boa vontade, é muito difícil transformar os recursos da vida carnal em obras luminosas de arte divina, com vistas à felicidade espiritual e ao amor eterno. Não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivo elevado. Peçamos ao Senhor nossa libertação da animalidade primitivista. Busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Pede, buscai e batei. Essa trilogia de Jesus reveste-se de especial significação para os aprendizes do Evangelho em todos os tempos. Então, aqui diante dessa lição do estudo, que Kardec nos ajuda a entender o Evangelho de Marcos, de Mateus, que é o estudo da noite de hoje, nós vemos que não é tão fácil esse não afadigar pelo ouro. O capítulo Buscai e Achareis, ele tem todo uma caminhada, um imperativo, como diz aqui a lição do Pão Nosso. Nós temos de agir, nós temos de saber o que é melhor para nós, saber o que nós estamos buscando, para quando nós acharmos, nós estarmos preparados para aquilo que a providência já nos colocou nas nossas mãos. Não se preocupar com a posse do ouro é nos alimentarmos mais espiritualmente, é confiarmos em Deus, confiar naquilo que já está preparado para nós. E a doutrina espírita, ela nos ensina, na nossa caminhada, que nós somos o quê? Espíritos criados simples e ignorantes, que nós estamos no rumo da nossa evolução. Nessa nossa caminhada, nós iremos aprender, em cada reencarnação, nós iremos aprender algo, desvirtuar dos nossos vícios e as nossas qualidades, elas serão sublimadas diante das nossas atitudes, dos nossos exemplos. Nós temos de ter consciência que o Cristo nos espera. O Cristo está de braços abertos para nós, independente de nossas escolhas, porque Ele tem fé na nossa melhora. Nós precisamos ter fé que amanhã seremos pessoas melhores, mas sem esse pedir, buscai e batei com mais vontade, com mais burilamento da nossa alma, do nosso espírito que precisa ser melhorado, vai depender de quê? De como nós iremos chegar e quando nós iremos chegar ao Cristo. Buscar e achar, nos convida a quê? A melhorarmos, a nos purificar na vivência do Evangelho. Que nós possamos, meus irmãos, assim como Marta, como Maria, escolher a melhor parte. A melhor parte que é o quê? O nosso alimento espiritual, na vivência do Evangelho. Estudarmos o Evangelho e praticá-lo com amor, conhecendo a nós mesmos,
não praticar o evangelho com soberba para poder aparecer, praticar a caridade, né? Tirando selfie, igual de vez em quando nós vemos aí. É praticar realmente do seu interior para fora. É praticar a caridade, buscando o nosso melhoramento. E o nosso melhoramento é que vai fazer com que nós evoluímos mais rápido. O Cristo, que teve uma evolução em linha reta, ele nos espera, porque ele sabe que nós também um dia seremos Cristos, que nós voltaremos ao Pai. O convite é a prática do Evangelho, é a prática da caridade. O próprio Kardec nos disse, fora da caridade não há salvação. Eu agradeço a todos a oportunidade e principalmente por ouvirem através de mim o Evangelho do Cristo. Que nós possamos pensar realmente naquilo que nós estamos buscando para sabermos agradecer quando nós acharmos. A doutrina espírita, ela nos convida à prática do amor ao próximo, assim como Cristo nos convidou. Eu agradeço a todos e vou fazer a prece final agora. Pai de amor, luz e bondade, agradecemos a Ti a oportunidade do estudo, agradecemos a Ti a oportunidade de estarmos em família nesse momento. Que a Tua paz reine sobre todos os lares, emanando amor, luz e paz. Que assim seja. Eu agradeço a todos e uma boa noite.